Vamos entender um pouquinho como é que vai ser esse aumento do imposto que essa reforma talvez traga para a gente. Vamos entender, ou melhor, e para entender como é que vai ser esse aumento, nada mais lógico, nada mais razoável do que a gente entender como é que está hoje. Porque para eu entender que uma coisa está maior do que antes, eu preciso conhecer o de antes. Então vamos entender inicialmente como é que é o custo de um inventário mais genérico, mais padrão que a gente tem na sociedade. Vamos pensar o seguinte, olha só, o custo de um inventário hoje na sociedade, como é que ele funciona? Vamos pensar o seguinte, como é que a gente vai calcular todos os custos de inventários, tributações de todos os patrimônios? Não dá, vamos pegar uma situação padrão para que você possa entender mais ou menos como é que vai ser aquela situação e replicar o mesmo conceito de raciocínio, claro que tem suas exceções, mas o mesmo conceito de raciocínio, aquele patrimônio que você tem, que o pai tem, que a mãe tem, que o avô, enfim, que alguém que se relaciona com você tem. Vamos pensar então naquele cenário mais clássico, aquele cenário mais padrão. Pessoa que tem imóvel. O brasileiro costuma construir o patrimônio com imóvel, né? Vamos pensar um caso de um imóvel. Normalmente, você compra imóvel há muito tempo. Vamos imaginar um caso em que houve uma aquisição de algum patrimônio muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás, por um pequeno valor. Esse bem foi adquirido lá atrás, quando a família tinha condições de fazer aquela aquisição de forma confortável. Patrimônio adquirido por um pequeno valor, dentro do potencial financeiro que a família tinha, e o tempo foi passando. Patrimônio imóvel no Brasil, acontece o que com ele? Aumenta de valor. Na grande maioria das vezes, na verdade, na quase totalidade das vezes. Então vamos imaginar hoje que esse patrimônio aumentou um pouco de valor. Foi numa ordem de grandeza aí lá para 1 milhão e um pouquinho. 1 milhão e alguma coisa. Patrimônio adquirido há muitos anos. E aí, quando esse patrimônio vai lá para o caminho de uma sucessão, de um inventário, como é que ele vai ser tributado? Como é que vai acontecer a tributação, a movimentação, a incidência de custos sobre ele? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: eu não tributo em cima do valor que aquele patrimônio tinha quando eu adquiri. Olha só, pessoal, quando você tem um patrimônio que ele vai ser tributado lá no inventário, que ele vai ser transferido, sucedido lá no inventário, esse patrimônio ele não vai ser tributado pelo valor do IPTU, ele não vai ser tributado pelo valor de aquisição, ele vai ser tributado pelo valor que ele tiver no momento do pagamento do imposto. É no momento do inventário? É não. Olha só, anota esse ponto. Você vai pagar, seu filho, enfim, quem for receber aquele patrimônio, vai pagar o imposto no momento, sobre o valor que o bem tiver, no momento de pagamento do imposto. O que é que isso significa? Isso significa que se houve aquisição de um patrimônio lá atrás, há muito tempo, e ele aumentou de valor, o inventário foi aberto. Olha só. E passou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, algum tempo enquanto aquele inventário está correndo. Ou às vezes nem foi aberto, né? Às vezes está lá para ser aberto, mas a pessoa nem se movimentou ainda. O bem está aumentando de valor. E o que é que vai acontecer? O imposto dessa transmissão de bens vai ser pago lá na frente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois. Então vai ser pago sobre o valor que esse bem tiver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois. Que com certeza não vai ser o mesmo valor lá de trás. Também não vai ser o mesmo valor de agora. Esse é um problema. Ou seja, existe uma intenção de que haja uma movimentação patrimonial, via de regra, uma venda daquele patrimônio de forma célere no inventário. Mas vamos lá. Vamos pensar que eu consegui, por enquanto, que o tributo, que a movimentação patrimonial acontecesse sobre o valor do bem hoje. Consegui movimentar aquele patrimônio hoje. Então, eu tenho lá aquele bem que vale pouco mais de 1 milhão. Despesas que vão incidir do procedimento, do inventário. O imposto. Pernambuco, 8%. Eita, será que o meu estado é essa alíquota? Quase todos os estados já estão nessa alíquota, a grande maioria, para esse valor de patrimônio. Então, não importa em qual lugar do Brasil você esteja assistindo, é mais provável você estar nessa alíquota do que em alguma outra menor.
mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Despesas. Primeiro, o imposto ITCMD. Que imposto é esse? É o imposto da morte, é um imposto de herança. Ele incide sobre transmissões de bens que acontecem causa morte, ou seja, o inventário e as doações. Além disso, um custo médio de honorários. Cartório, se eu conseguir fazer aquela movimentação patrimonial, se eu conseguir fazer aquele inventário lá no cartório, se eu tiver o dinheiro para pagar lá no cartório, pago na hora, faço o inventário de papai, de mamãe, de titio, do meu avô, da minha avó, lá no cartório. Certidões, uma estimativa de certidões para eu poder juntar, elas têm algum custo, né? Não é nada tão significativo assim, mas tem algum custozinho. Registro de imóveis. Olha só, vou ter que, depois do inventário, ir lá no registro de imóveis e transferir aquele inventário para mim, que sou o filho. E aí vai ter o custo lá do registro. Total, olha só o custo, pessoal, R$ 192.700. Isso é 17% do patrimônio. Minha gente, vamos pensar um pouquinho. Eu não vou nem tirar da tela, vou deixar aqui na tela. Olha só, 17%, vou até tirar aqui para a gente falar mais próximo. 17% do patrimônio é exclusivamente o valor do PIX. Como assim, Pedro, o valor do PIX? Exatamente. 17% do patrimônio é o custo para tirar aquele bem de uma pessoa para outra. Você não viu aqui custo de briga, de litígio, de problema. É o custo exclusivo do procedimento. É só procedimento, de A para B, de pai para filho, de mãe para filho. É só, única e exclusivamente o custo procedimental da transferência de bens. E aí, você já percebeu que hoje, olha só, hoje, o inventário simples leva quase 20% do patrimônio. Pedro, isso está muito caro. Isso não está muito caro. Isso é exatamente o custo que você tem hoje. Isso, inclusive, é matemática. Se você quiser dar uma olhada aqui, você vai ver que o custo que a gente tem, a soma, é exatamente essa. Eu te prometo, te garanto que eu revisei essa conta. Mas o custo hoje é esse. Se você achou caro, eu acho caro, na verdade. Se você achou caro, na verdade, a gente tem alguns posicionamentos para modificarem isso daí. E, evidentemente, pessoal, não vai ser para menos, né? Com certeza, não vai ser para menos. Olha só o que essa pessoa aqui tem para dizer para a gente. Vê se você, inclusive, lembra de quem é essa pessoa aqui. Ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. Até aumentar. Então, o imposto de soberança, só para concluir, o imposto de soberança, ele precisa aumentar. Olha só, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. O imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Palavras de Fernando Haddad acabaram de ser faladas por ele. Vou voltar novamente para a gente ver. Olha só. Então, o imposto de soberança, só para concluir, o imposto de soberança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Soberança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Olha só, até pro herdeiro, o imposto de herança precisa aumentar. Até pro herdeiro é bom que seja assim, na minha opinião. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Primeiro eu vou falar o que é menos importante. Ele falou, o cara que herda 1 bilhão não sabe o que é a vida. Minha gente, pensa o seguinte. Essas fortunas gigantescas da casa de 1 bilhão, elas não estão em patrimônio puro, não estão em imóvel, não estão em aplicação financeira. O que é que tem valor de bilhão nesse país? São as grandes empresas. São as grandes empresas desse país. Ou seja, se você recebe esse patrimônio, há um custo absurdo e você precisa liquidar esse patrimônio para receber o que sobrar. Você precisa liquidar esse patrimônio para receber o que sobrar. Isso é liquidar a empresa, minha gente. Sabe o que significa liquidar a empresa?
Liquidar empresa, inclusive não é qualquer empresa não, tá? Liquidar grandes empresas da casa de bilhão. Ou melhor, aqui é tributação. Não, é isso mesmo que ele falou. Patrimônio da casa de bilhão. Olha só, liquidar empresa da casa de bilhão. Cadê os empregos que vão ser perdidos aí? Pensa comigo. Pensa comigo as pessoas que não são os herdeiros. O cara que tem 1 bilhão, se ele perder metade, 80%, 90% disso, ele ainda está bem de vida. Mas vai ter um monte de gente que vai ser muito prejudicado com essa perda patrimonial. É emprego direto que é perdido, é emprego indireto que é perdido, é gente humilde que está perdendo o pão de cada dia na mesa com esse tipo de posicionamento de imposto de herança caro, infelizmente. Mas é isso que acontece. É isso que acontece aqui no Brasil com quem não se planeja. Só que além dessa pessoa aqui, olha só, essa outra aqui. Soberança, ele precisa. Cadê? Eita, meu Deus. Acho que não foi. Foi, olha só. Então, o ser humano ele precisa saber que ele tem limitações. Exatamente. E a gente define o que cada um de nós precisa. Vamos escrever uma teoria do que o ser humano precisa para sobreviver. Exatamente. O ser humano precisa de um carro? Tá bom, ele vai ter um carro. Precisa de uma casa na praia? Vai ter uma casa na praia. Precisa de, sabe, uma casa de campo? Ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de 3 pares de sapato? Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. Como é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um mando de parasita, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? Olha só, minha gente. Novamente. A pessoa que recebe 130 bilhões, pelo amor de Deus. E olha só, não quero nem tratar aqui de questão de política, tá? Estou falando aqui só porque atualmente são as pessoas que estão no nosso governo. Pensa só, o valor que ele falou, 130 bilhões. Minha gente, ninguém tem 130 bilhões numa conta bancária, não. Ninguém tem uma fazenda de 130 bilhões, não. Isso são empresas, grandes empresas, que para passar de A para B, vai ter que passar por um procedimento que muito provavelmente vai causar uma liquidação nela, ou em parte dela. E aí é gestor que sai, é empregado que sai, é gente que para de receber salário. Olha só o problema que isso causa aqui no Brasil. Só que, por incrível que pareça, a intenção de arrecadar não está atenta a isso. Não está atenta a isso. Se você tiver uma visão de longo prazo, você mantendo os negócios girando no país, você gerando mais emprego, você gerando mais renda, você gerando mais negócios, você gera o quê? Até mesmo mais imposto. Você gera, inclusive, mais imposto. Só que você passa a gerar imposto no giro de economia. Você não gera mais imposto arrancando o patrimônio da população, arrancando o patrimônio da pessoa. Só que a lógica aqui, ela é inversa. A lógica é, o patrimônio é grande, eu vou arrancar um pedaço desse patrimônio. Seria melhor que eu deixasse esse patrimônio girando e gerando negócio. Mas a lógica é arrecadar. A lógica é aumentar a tributação que incide sobre o patrimônio. A lógica é arrecadar. A lógica é aumentar a tributação que incide sobre a transmissão patrimonial. E aí, nessa intenção, olha só o que a gente tem aqui. Vou passar aqui. Cadê, meu Deus? Será que eu esqueci como mexe aqui no sistema, minha gente? Então, o ser humano ele precisa saber que ele... Reforma tributária. Então, chegamos na nossa reforma tributária, na nossa PEC 45, do imposto de herança que ela está trazendo para a gente. Num pouco mais talvez até um pouco mais de imposto de herança que ela está trazendo aqui para a gente.
E vamos tratar um pouquinho exatamente sobre esse ponto agora, que é o imposto de herança. Ou seja, olha só a linha de raciocínio. Estou entendendo como é, ou melhor, entendi o custo, vou entender agora como é que está o procedimento e o que é que talvez possa vir a acontecer. E se isso aqui acontecer, ou coisa parecida com isso, qual vai ser o efeito no final das contas para minha família, para o meu filho, para as pessoas que eu amo. Olha só, a gente tem a reforma tributária, que é essa PEC 45, que está trazendo algumas mudanças, algumas possíveis mudanças no imposto sobre herança. O imposto sobre herança, por incrível que pareça, aqui no Brasil, ele é, vamos entender um pouquinho sobre ele é um dos mais baixos do mundo. E quem está dizendo que é um dos mais baixos do mundo não é Pedro, não, tá? Quem está dizendo que é um dos mais baixos do mundo são os políticos lá em Brasília. Por escrito. Quando você apresenta um projeto de lei, um projeto de resolução, um projeto de emenda constitucional, um projeto de qualquer coisa, você precisa justificar por que você está propondo aquilo ali. É bom porque em tal país fizeram assim. É bom porque está tendo um subaproveitamento da possibilidade da arrecadação. Você tem que justificar por quê. E o Brasil, ele tem uma tributação sobre a morte que ela alcança a alíquota máxima. Olha só, aqui no Brasil ele é um tributo estadual, então cada estado vai ter suas alíquotas independentes, mas ele alcança em todos os estados uma alíquota máxima de 8%. Olha só os outros países aqui no mundo. O Brasil tributa 8%. O Chile, que é aqui do lado, minha gente, tributa em 25%. O Chile, que é aqui do lado, tributa em 25%. E olha só os países comparados ao Brasil. Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Japão, França. Eles alcançam alíquotas muito maiores do que a alíquota brasileira. A alíquota brasileira chegando no máximo a 8%. Compara com a França, que chega a 60%. Minha gente, o imposto de herança no Brasil, ele é muito barato. Ele é tão barato que está por escrito isso, por escrito, inclusive, que isso é razão para ele ser aumentado. Isso é justificativa por escrito. Se você pegar os projetos de lei, isso é justificativa por escrito para que esse imposto seja aumentado. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a OCDE emitiu um parecer para os países que fazem parte dela e que estão entrando aumentarem o imposto sobre herança. O que é a danada da OCDE? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É coisa parecida com a ONU. A OCDE emitiu esse parecer para que houvesse um aumento de arrecadação proveniente de heranças e doações. Quem tem herança e doação é quem tem patrimônio. Ou seja, tributação incidente sobre o patrimônio. Olha aí, tributação incidente sobre o patrimônio. Foi o que a gente acabou de falar, foi o que a gente acabou de escutar, foi o que a gente acabou de ver aqui. Tributação incidente sobre o patrimônio. A OCDE emitiu este parecer. E olha só, o que é que isso tem de importância? Ó, aqui, ó, até o exemplo, ó, CNN, ó. A OCDE sugere imposto sobre herança para superar em crise. E qual é o problema disso? Qual é o problema de haver essa orientação da OCDE? O problema, olha só, Covid levanta debate sobre imposto e a OCDE sugere ricos para gerarem mais tributos. E daí? O que é que eu tenho a ver? O que é que o Brasil tem a ver? O que é que a gente tem a ver com a OCDE, que é um negócio totalmente distante da minha vida, em ela sugerir que haja um aumento de impostos? Isso aqui, ó. É isso aqui. Não sei se você está vendo, mas eu vou te ajudar. Olha aqui. O Brasil. Countries, países. O Brasil, não sei nem se ele já está dentro, mas o Brasil estava cumprindo formalidades para ingressar na OCDE. O cara está entrando agora no negócio, certamente vai cumprir, vai adotar, vai caminhar no sentido de, não é propriamente obedecer, mas é estar em conformidade com o que aquela instituição onde ele está entrando orienta.
E ela orientou para que haja um aumento desse imposto de doação, exatamente para custear problemas, coisas que vieram do Covid, quedas de arrecadação que vieram do Covid. E mais um ponto, olha só. Minha gente, esse imposto, o imposto de herança, ele é limitado a 8%, não por uma lei. Não por uma lei. Isso tem um problema, isso tem um efeito e um problema gigantescos, que é o seguinte: o imposto de herança, ele, olha só a importância disso, tá? Isso aqui é uma coisa para você tomar nota também. O imposto de herança, ele é limitado a esses 8%, e aí cada estado escolhe a sua alíquota ou as suas alíquotas. Ele é limitado aos 8% por uma resolução do Senado. Resolução essa, número 9 de 1992. Por uma resolução do Senado. Não é por lei. Não é por uma lei. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que o processo de modificação de uma resolução é mais simples, é mais rápido, exige menos quórum, exige menos formalidades, exige menos dificuldades para que ele aconteça. Pois é. E aí, a gente tem mais senadores querendo esse aumento do que senadores que precisam querer por conta do seguinte: uma aprovação de uma resolução, de uma nova resolução no Senado, demanda maioria simples. Eita, não estava nem compartilhando, olha só. O processo de aprovação de uma resolução do Senado demanda aprovação por maioria simples. Não é uma lei, é uma mera resolução que limita esses 8%. É por maioria simples. O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa na prática, na ponta do lápis, no final das contas? O que é que isso significa? Isso significa que dos 81 senadores que a gente tem, basta 41 deles presentes para que a gente possa instaurar a sessão, para que você possa instaurar a sessão deliberativa onde essa resolução será votada, ou melhor, onde uma nova resolução que vai substituir essa número 9 será votada. Olha só, pessoal, olha só. 41 senadores, 41 pessoas no país, ali dentro, você já pode instaurar a sessão. É muito pouca gente. É muito pouca gente com um efeito gigantesco no país. Inclusive, pessoas que com certeza não vão ter as suas famílias, os seus filhos, os seus próximos atingidos por esse aumento de carga tributária, porque já tem o seu sistema de proteção e planejamento patrimonial há muito tempo. A vida dessas pessoas e dos seus próximos já está organizada. E aí, nesse processo de modificação de uma resolução, dos 81, 41 presentes. E dos 41 presentes, lembra, maioria simples. Maioria simples. O que é maioria simples? É 50% mais um. 21 senadores a favor. A gente já modifica essa resolução. Pois é, a gente já modifica essa resolução. E aí vem a pergunta: será que a gente vai ter esses 41 presentes e esses 21 votantes a favor? Olha só, pessoal, vamos lá. Agora começa uma parte de um pouco mais de inteligência. A gente tem no Brasil muita lei nova tramitando, muito projeto de lei novo tramitando, de PEC, um monte de coisa tramitando no Congresso, no Senado, na Câmara, em vários lugares. Então a gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça para entender o que é que vai acontecer nesse ou naquele caminho. E olha só o que é que a gente tem em uma outra proposta. O seguinte, olha só, lembra, 21 senadores. Uma PEC, uma proposta, uma outra PEC, uma proposta de emenda constitucional que trata de grandes heranças e doações. Grandes heranças e doações. Olha só, quem está lá votando, aprovando essa PEC? 26.
Eu coloquei aqui o 26º aprovador para que, em vários X o nome da pessoa, para não ficar divulgando o nome de quem aprovou, tá certo? Mas olha só, a gente já tem, você não está entendendo, a gente já tem 26 que se declararam, 26 estados que se declararam a favor deste aumento. 26. E são quantos que a gente precisa para que esse aumento aconteça? 21. Então, dos 27 estados, 26 já se declararam a favor. E dos 26 que já se declararam a favor, basta que 21 concordem com esse aumento. E aí, a PEC pode ser aprovada. Olha só, tamanho do problema que a gente tem. E, em resumo, então, o Brasil, lembrando, é um dos países que menos tributa herança no mundo. Você sabe já disso. A OCDE emitiu aquele parecer para que os países que fazem parte dela, o Brasil já está entrando, talvez já esteja dentro, aumentaram o imposto de herança, o imposto sobre a morte, que incide sobre o fato gerador morte. Tem mais senadores querendo este aumento do que senadores que precisam querer. Olha só, tem mais estados querendo esse aumento do que estados que precisam querer. E um detalhe importante, se você não lembrou. Você vota no senador quando você vota no governador. O governador do estado, ele é próximo do Senado. Porque o Senado, que é aquela cúpula mais fechada, que você vê de noite na televisão, em vários programas, na Globo, no SBT, na Record, em vários programas, o Senado é a casa próxima do governo estadual. 26 para 21. Ou seja, é um negócio que a probabilidade de aprovação é muito grande. Principalmente agora, nessa reforma tributária que a gente está aí. Então, tem mais senadores querendo esse aumento do que senadores que precisam querer esse aumento. Além disso, a CONFAZ, ou o CONFAZ, já pediu este aumento. Já pediu esse aumento. E o que danado é esse tal desse CONFAZ, essa tal dessa CONFAZ? Olha só. Projeto, você vai entender agora o que é o CONFAZ. Projeto de resolução do CONFAZ, lá do Senado. Olha só, resolução no Senado. Olha só. Primeiro vamos entender quem é a CONFAZ. CONFAZ é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias. Ele reúne os secretários estaduais, de fazenda estaduais, ou seja, de quem arrecada nos estados, lembra, o imposto da morte, ele é um imposto estadual, e o ministro da Economia. E ele apresentou uma proposta, olha só o destaque aqui, por unanimidade. Por unanimidade, ou seja, o CONFAZ apresentou por 27 estados, entre aspas, 27 pedidos, querendo, pleiteando, pedindo a mudança daquela resolução número 9 de 1992, lá do Senado, que limita o imposto de herança aos 8%. Isso aí já foi apresentado, inclusive, antes dessa nossa reforma tributária. Fez esse pedido por unanimidade. Quantos senadores mesmo a gente precisa? Quantos senadores mesmo a gente precisa? 21. Quantos estados? 27. Ou seja, se tiver estado que pediu aumento e mudou de ideia, ainda assim essa proposta ela pode passar. Essa proposta de mudança dessa resolução, ela pode passar. Olha o tamanho do problema que isso gera para a gente, para quem tem patrimônio, para quem tem família. Apresentou esse pedido, esse projeto de resolução agora. Pega a canetinha novamente, de 8% para 20%. Meu amigo, 20%. 20%. De 8% para 20% essa alíquota máxima. E foram os estados que pediram exatamente o ente que arrecada. Natural, o ente que arrecada é o ente que faz o pedido, evidentemente. Olha só, aumento de 8% para 20%. Será que vai ser aprovado? Será que não vai ser aprovado? Será que vai? Será que não vai? Mas olha só, 8% para 20% foi o pedido que já foi feito. Será que vai ser aprovado? Por 27 estados. Será que vai ser aprovado? Precisando apenas que 21 senadores, 27 para 21,
concordem com isso. Será que vai ser aprovado? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E não é de 8 para 9, minha gente. Não é de 8 para 9. É de 8 para 20%. Você está enxergando a coisa? Você está enxergando que é uma proposta que pode gerar uma triplicação desse imposto de herança? E ele é um imposto, primeiro, que ele vai incidir sobre o patrimônio. Olha só, vou até aproximar a gente aqui. Ele é um imposto que vai incidir sobre o patrimônio. A gente acabou de ver discursos, 2 discursos que pleiteiam, que defendem, que buscam a tributação exatamente do patrimônio. Esse imposto, ele tributa o patrimônio. E um segundo ponto muito importante. Existem tributos que aparecem na sua vida, na vida do seu filho, do seu vizinho, do seu sobrinho, do seu amigo, no dia seguinte em que ele aumenta. Existem impostos que acontece isso, como é o caso, por exemplo, do ICMS, como é o caso, por exemplo, do ISS. No dia seguinte o arroz está mais caro. No dia seguinte a carne está mais cara. No dia seguinte o serviço está mais caro. O serviço nem tanto, mas os produtos são mais caros. Já o imposto de herança, pensa comigo. Quando é que isso aí vai produzir efeito na sua vida? Na vida de quem você conhece, de quem você gosta, de quem você ama. É amanhã? Pode até ser, mas é muito pouco provável. Isso vai gerar 2 efeitos muito problemáticos. 2 efeitos, olha só, muito problemáticos. O primeiro desses efeitos é que ninguém vai ficar atento a essa modificação. Ninguém vai ficar atento. Porque é um tributo que você só vai saber que isso aí aumentou, que a população, de um modo geral, só vai saber que isso aumentou 15 anos depois, 20 anos, 8 anos, 10 anos depois. A massa populacional só vai tomar conhecimento disso quando tiver contato com esse imposto. E a maior parte dos contatos com esse imposto acontece nos inventários. Ou seja, você só vai saber que isso aí aconteceu, sabe Deus quantos anos depois de acontecer. E o segundo efeito disso, durante esse tempo, o patrimônio, a massa patrimonial brasileira, que é composta por imóveis, vai continuar aumentando de valor. Ou seja, a alíquota vai aumentar e o valor sobre o qual essa alíquota vai incidir daqui a não sei quantos anos vai ser um valor muito maior do que o valor que é hoje. Se você tem um bem hoje que vale X mil reais, amanhã esse bem vai valer X mais alguma coisa. E a tributação não vai incidir sobre esse bem hoje, sobre X, vai incidir sobre esse bem amanhã, ano que vem, daqui a 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Durante esse tempo, o patrimônio vai estar aumentando. Então, se chegar nos 14, nos 15, nos 18, talvez nos 20%, não vai incidir sobre, não vai acontecer 20% sobre o valor desse patrimônio hoje. Vai acontecer 20%, ou seja lá qual for a alíquota aprovada, vai incidir sobre o valor desse patrimônio daqui a não sei quantos anos, que vai ser X mais alguma coisa. Você acha mesmo que esse patrimônio vai sair do pai para o filho do jeito que o pai deixou, da mãe para o filho do jeito que a mãe deixou? Você acha mesmo que esse patrimônio ele vai continuar na família? Ele não continua na família. Por que ele não continua na família? Porque acontece exatamente o que a gente estava falando no começo. O patrimônio é perdido no inventário. E isso acontece hoje. Isso já acontece hoje. Imagina se isso aí subir de 8 para 20, a alíquota máxima. Imagina se essa alíquota máxima sobe de 8 para 20 sobre um valor do patrimônio daqui a 10 anos.